Muito boa noite, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Vamos hoje para o capítulo 11 de Marcos e a gente vai ver aqui algumas coisas bem interessantes que a gente pode extrair muita coisa para a nossa vida, né? E vai nos edificar e falar fortemente ao nosso coração. A gente já viu no capítulo 1 sobre a preparação do ministério de Jesus com o seu batismo e a sua tentação. A gente já viu uma parte do seu ministério na Galileia, com os seus ensinos, milagres, né? Já vimos também o seu caminho que ele percorreu, que ele foi fazendo para chegar em Jerusalém, né? Que foi os do capítulo 8 até o 10. A gente viu algumas coisas bem interessantes, coisas bem edificantes, como a confissão de Pedro, reconhecendo Jesus como Cristo. E Jesus trazendo ali nesses capítulos 8, 9 e 10 sobre o seu sofrimento, que ele deveria padecer pelos nossos pecados. E agora a gente vai entrar então no ministério propriamente dito de Jesus em Jerusalém, com a sua entrada triunfal. É o que o capítulo nos começa relatando. Marcos começa nos relatando essa entrada desse rei. E Jesus entra em Jerusalém muito humilde, bem o contrário do que a expectativa humana sobre um rei, como um rei deveria se chegar, como um rei deveria se portar. Então, a expectativa de muitos ali que aguardavam um rei que colocaria Israel, né, no propósito e ajudaria Israel, né, a andar num ativismo social, né, uma pessoa que seria um líder, né, de Israel, do povo de Israel, para levá-lo para o caminho correto. E a expectativa deles estava numa figura humana, né? E Jesus vai trazer totalmente o contrário, né? Eles traz esse ensino espiritual do reino de Deus, do governo de Deus, um reino que é celestial, é um reino espiritual em que todos podem se achegar a ele. E ele tem livre acesso graças ao seu sacrifício. Não somente mais um povo, mas agora é todas as nações. Graças a Cristo, a semente prometida, aquele a quem a gente tanto aguardava, tanto ansiava, consegue chegar na terra e começar a revelar esses ensinos para que hoje nós, todas as nações, línguas, povos, raças, pudessem em Cristo ter acesso ao reino de Deus, poder ser salvo do pecado e da morte. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo também uma profecia lá de Zacarias, capítulo 9, verso 9, onde diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. O povo recebe com ramos e clamores, como o capítulo começa nos relatando aqui. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Um ato profético que revela que Jesus é o rei prometido. Mas não é um rei político como eles esperavam, não, e sim um rei humilde, um rei justo e um rei salvador. Jesus, ele continua entrando em nossas cidades. A gente pode pensar assim, em nossas igrejas e principalmente em nossos corações. Mas nem todos o reconhecem. Nem todos estão com essa mesma expectativa que nem essas pessoas que o aclamaram. Porque às vezes a gente está tão desapercebido nas nossas ansiedades do mundo, nas ansiedades egoístas, nas nossas vontades, que esquecemos que o Senhor todos os dias nos visita, todos os finais de tarde Ele vem falar conosco, Ele continua com a sua palavra disponível e podemos chegar a Ele em oração e o reconhecer e clamar, né? Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que vem para nos salvar, para nos direcionar, para nos trazer uma calmaria em meio às tempestades da vida e trazer uma solução, uma cura, uma direção para que a gente vá e alcance a vida eterna. Muitos hoje querem Cristo, querem o Messias,
aquele que resolve os seus problemas externos, né? Mas rejeita o Cristo que confronta o nosso coração, o nosso sentimento, e quer transformar a nossa alma para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito de Deus, ele está passando esta noite e precisamos discernir a sua visitação antes que ele siga adiante, antes que a gente não tenha mais acesso ao Espírito Santo. O momento é hoje, para que a gente possa pedir discernimento, para que a gente possa pedir o arrependimento e corrigir e dar meia volta do nosso caminho mau para andar no caminho eterno. Devemos preparar o caminho para a visitação do Senhor, para que Ele seja bem recebido, para que Ele venha fazer morada em nós, ensinar o povo a clamar com fé. Devemos nós também clamar com fé, não apenas com uma emoção externa. Precisamos cultivar uma adoração sincera, não baseada em expectativas políticas ou carnais, em pessoas, em ser humano, em alguma nação. Não, a nossa nação é celestial. O nosso rei está no reino celestial. O nosso reino é celestial. O nosso governo vem de Deus. E Ele é celestial, e Ele é espiritual, e Ele aguarda e espera ansiosamente por aqueles que reconhecem e venham adorar em espírito e em verdade. Jesus, ele não veio montar nenhum trono e muito menos em palácio algum, em lugar fixo nenhum, mas é nos nossos corações, e eles devem estar rendidos e contritos na expectativa do Senhor Jesus. Vai acontecer um episódio interessante sobre uma figueira, né? Que ela tem uma aparência, mas não tem frutos, não tem essência. Jesus, ele vê uma figueira cheia de folhas, e ele vai chegar perto e nela não há nenhum fruto. Então Jesus vai pegar e vai amaldiçoar aquela figueira, dizendo que nunca mais coma alguém fruto de ti. E mais tarde, os discípulos vão relatar para Jesus que a figueira ela secou desde a raiz até a raiz. E essa ação é um símbolo profético da nação de Israel. E, por que não, dizer a qualquer tipo de sistema religioso que exista, que aparentemente parece ter vida, muitas folhas, mas não há nenhum fruto. Não produz um fruto genuíno de arrependimento, de pessoas realmente devotas e entregues ao Senhor Jesus, vivendo um caminho justo, correto e buscando o arrependimento e o perdão dos seus pecados todos os dias. O Senhor está examinando a sua igreja. Ele está com um prumo, cada dia medindo a sua igreja. E Ele procura fruto e não somente folhas. Não basta uma aparência de santidade, culto bonito ou movimento emocional. Onde está o fruto do arrependimento? Onde está o amor? Porque é isso que eles vão conhecer, que somos verdadeiramente filhos de Deus, quando amarmos uns aos outros, quando amarmos a Deus sobre todas as coisas. Onde está o amor? Onde está a justiça? Deus está secando aquilo que tem aparência em nossas vidas, mas não tem essência. Este é um tempo de poda, é um tempo de exposição, mas é um tempo de purificação da parte do Senhor. Líderes, ministros, pastores, precisamos ensinar o povo a buscar profundidade no Senhor. Não é somente aparência, se vestir bonito, chorar num culto. Não é somente isso, pular e se exaltar, isso é muito bom. Mas no nosso coração, no nosso íntimo, ou quando estamos sozinhos no nosso quarto, ali realmente mostra quem somos, e o Senhor vê aquilo quem somos realmente. Precisamos discipular e ser discipulados, né, de uma forma que vivamos o Evangelho no nosso dia a dia, de uma forma que geremos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, os versos 22, vai falar muito sobre isso, quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. E a igreja, nós devemos ser uma figueira frutífera, não somente cheia de folhas bonitas, mas não tem um fruto nenhum. Nós devemos ser uma figueira frutífera
mas e não uma fachada religiosa. Tanto é que Jesus vai chegar no templo e o zelo pelo templo vai o consumir. Porque ali eles estavam fazendo um local de venda, de ganhar dinheiro, de usurpar, de arrecadar algo, riqueza para eles mesmos, pelo seu próprio prazer. Jesus entra no templo e começa a expulsar os cambistas, os vendedores, derrubando as mesas e repreendendo eles. A minha casa será chamada casa de oração. Não está escrito, ele vai dizer, ainda está escrito, mas vocês estão transformando ela no quê? Num covil de ladrões, se aproveitando do povo, se aproveitando da necessidade do povo. E o Senhor está novamente visitando o seu templo, seja a nossa morada, que é a nossa morada. E que hoje somos nós, e juntos somos igreja. E Ele está purificando esses altares. Ele está confrontando esse comércio da fé. Ele está confrontando a manipulação espiritual que muitas vezes líderes, pastores, ministros caem lá sem tentação de usurparem e em vez de entregar aquilo que ganharam de graça, e tem usurpado o seu povo. E Ele está confrontando esse comércio da fé. Ele está confrontando quem usa o sagrado para ganho pessoal. Ele tem abalado essas estruturas. Há um clamor do céu: limpem os altares, limpem os altares, restituam o lugar da oração. A minha casa será chamada casa de oração. Abram espaço para os povos. Abram espaço. A igreja precisa voltar a essa essência, a ser casa de oração, a uma casa de missão, casa de santidade. Pastor, líder, ministro, ele deve ser zeloso como Cristo foi zeloso, sem medo de confrontar os pecados, sem medo de confrontar a religiosidade que há em seu povo, sem medo de confrontar quem faz comércio da fé e de uso egoísta da fé. É tempo de uma reforma espiritual. A aplicação que a gente pode pegar aqui, prática nisso, é incluir uma restauração, a intercessão congregacional como igreja. Nós devemos começar por nós, mas como igreja também, como corpo de Cristo também, interceder de uma forma congregacional, valorizar a presença de Deus em nossas vidas e nos nossos cultos, e denunciar as estruturas de exploração espiritual. E por fim, a oração com fé e o poder do perdão. Após a maldição da figueira aqui também, Jesus ele ensina uma coisa sobre a fé, que é uma fé que move montanhas. Se tivermos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininha assim, e a gente pode mover montanhas, e há necessidade de perdoar para que a oração seja eficaz. Quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, perdoe, porque quando a gente libera o perdão, a gente também é perdoado. Jesus vai dizer isso: perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdoar, necessidade de perdoar para que a nossa oração ela tenha a sua eficácia. Muitos clamam por mover espiritual hoje. Muitos clamam por milagres. Muitos clamam por um avivamento na nossa geração, na nossa nação. Mas estamos tão presos em falta de perdão que a nossa oração não é eficaz. Tiago vai dizer que a gente pedir, mas pede mal e não vai receber. Porque a gente pede mal, a gente não pede da maneira certa. A fé verdadeira ela só opera com um coração limpo. O Espírito Santo está nos chamando a liberar o perdão. Libere o perdão. Pois o perdão, se a pessoa não quiser receber, você tem a certeza que será perdoado por Deus. Restaure os relacionamentos. Tenha certeza que vai mover e remover montanhas internas antes das externas, antes de coisas maiores que possam acontecer ao seu redor. Mas as coisas internas acontecerão num estralar de dedos. Sem perdão não há um fluir.
Sem reconciliação não há poder. Precisamos aprender sobre a vida de oração com base na fé e no perdão. Devemos confrontar as raízes de mágoa, de ressentimento e de orgulho, e elas devem secar. E a gente deve frutificar a humildade, o amor, a justiça, formar uma comunidade que vive em reconciliação e unidade. Essa é a base de um mover genuíno de Deus. A autoridade de Jesus é questionada aqui no final. Os líderes religiosos questionam: com que autoridade você faz essas coisas? E aí ele responde com sabedoria, mostrando que eles mesmo não reconheciam o agir de Deus por orgulho e por conveniência. Porque quando eles vão raciocinar com que autoridade João também batizava e fazia as coisas lá no deserto, eles sim, se a gente fala que é de Deus, então ele vai dizer que seu ministério, por que estão questionando a minha autoridade? Porque também é de Deus, é divino. Mas se eles falam que era de homens, aí todo mundo vai confrontar eles, porque vai querer discutir com eles, porque eles reconheciam que João Batista era um profeta. Só que eles, os fariseus aqui, os escribas, os sacerdotes, os anciãos, não reconheciam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. Ainda hoje, o sistema religioso resiste à autoridade de Cristo. Ainda mais quando Jesus confronta o conforto e o status dessas igrejas. Jesus ele não se curva aos poderes religiosos, mas ele age com uma autoridade de Deus, dos céus. O Espírito Santo está restaurando a autoridade profética e pastoral na igreja, não baseada em títulos, mas em obediência e em verdade. Devemos exercer a autoridade, mas com humildade e com firmeza, não para dominar os outros, mas para libertá-los dos seus pecados, dos seus vícios. Devemos ajudar o povo a discernir a voz de Deus, a discernir a voz de Cristo, a discernir a voz do Espírito Santo, em meio a tantas vozes hoje que há, redes sociais, jornais, mídia social, o que for, e a obedecer mesmo quando isso for desconfortável. Ele faz isso com a gente. Viver Cristo, viver o Evangelho faz isso com a gente. Muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não entende ou nos coloca em momentos, em casos bem desconfortáveis, mas tudo para a glória de Deus. Temos que ter esse discernimento, buscar essa maturidade na fé, para que a gente ande no caminho que nos levará à vida eterna. E esse caminho é apertado, esse caminho é estreito. Jesus ele não entrou em Jerusalém apenas para ser celebrado como um rei, mas ele veio para purificar o templo, para purificar a nossa alma, nosso corpo e o nosso espírito. Ele veio para confrontar e restaurar. Marcos 11 aqui ele está nos mostrando um Cristo que chega humildemente, mas com a autoridade de Deus. Um Cristo que condena a aparência sem fruto algum. Um Cristo que condena, um Cristo que purifica, melhor dizendo, um Cristo que purifica a casa de Deus, a morada de Deus. Um Cristo que ensina fé e viver o perdão. Um Cristo que confronta o sistema que resiste à verdade. Por isso devemos preparar o caminho para o Rei, preparar o nosso coração para Ele. Devemos dar frutos verdadeiros, genuínos. Devemos ser uma casa de oração e não um palco de espetáculo, não uma casa de show. Casa de Deus é casa de oração. Devemos orar com fé e perdoar com o coração. Devemos nos submeter à autoridade de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.